A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, governo de... Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma... A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula. Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também.
aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Gerardo Neto e hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar a República Populista. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo do Acelere Enem, Acelere no Enem, esse espaço, tão acolhedor e que vem me recebendo aqui várias vezes. E eu acredito muito nesse objetivo, nessa missão do pessoal do Acelere, que é difundir conhecimento, difundir educação pelo Brasil. E você é meu convidado, minha convidada, para a gente discutir aqui uma temática tão importante, não só para a tua prova do Enem, para as provas de vestibular, mas também para a história do Brasil, a política nacional hoje. Eu tenho certeza que você já escutou esse termo populismo, populista, no jornal, na televisão, nas redes sociais, as lives do Instagram, no TikTok. Então, esse termo populista, ele voltou à tona da política nacional de uma maneira muito forte, em virtude do contexto que nós vivemos hoje, e vamos procurar aí explicar da melhor maneira. A prova do Enem, ela é muito voltada para essa interpretação, para a leitura de fontes, para essa contextualização, e esse é o ponto que a gente vai tentar seguir. Vamos comigo para a gente aprender cada vez mais. Então, República Populista, qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver após essa aula, o material, se você desejar, está ali o meu @ Gerardo Neto Neto, troca o like, sigo de volta, então você pode perguntar, você pode me procurar, que aí eu forneço para você sem problema nenhum esse material. Tem também aqui as vias de comunicação do Acelere, que também você pode ter acesso a tudo que a gente vai trabalhar aqui. Eu fiz um recorte histórico, coisa de historiador, minha formação, apesar das referências econômicas elas serem muito fortes nessa época da história do Brasil. O populismo que eu vou tentar trabalhar com vocês é aquele populismo que se desenvolveu aqui no nosso país, com alguns tons, alguns toques do que estava acontecendo na América Latina também, entre 1945, final da Era Vargas, e o golpe civil-militar de 1964. Muito embora essas práticas populistas, elas já surjam, no caso brasileiro, a partir da década de 30, notadamente com o governo de Getúlio Vargas. O que é que estava acontecendo no mundo? O que é que estava acontecendo no Brasil? Vou pegar aqui o controle para a gente. Qual era a situação do mundo, do Brasil, pós Segunda Guerra Mundial? Então vamos lá. Vamos trazer aqui para vocês um contexto histórico desse populismo. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, começa um contexto, uma época bastante geral, que você viu muito bem aqui no Acelere com a professora Thaís, que foi a Guerra Fria. Mas além disso, que tipo de informações eu posso trazer para vocês? Havia nessa fase, nesse finalzinho da Segunda Guerra Mundial e começo da Guerra Fria, um descompasso entre, vou botar aqui para vocês, pronto, entre o avanço econômico, deu uma travadinha, mas sem problema, e as mudanças políticas e sociais, o que é muito comum, a gente percebe na história. Às vezes a sociedade avança numa determinada velocidade, enquanto que as leis, os valores, a cultura, as instituições não caminham com a mesma velocidade. Por exemplo, é muito recente a discussão que a gente está tendo hoje sobre direito ambiental, sobre a questão ambiental. É muito recente a discussão que a gente está tendo hoje a respeito da responsabilidade em torno da liberdade de expressão. Então, será que a liberdade ela tem que ter um certo limite? E esse limite
vai ser visto como censura? Como é que ficam as leis? Como é que fica esse debate? Então hoje, no mundo de internet, no mundo de redes sociais, no mundo de mudanças muito rápidas, as leis elas não avançam, as instituições não avançam na mesma velocidade. E isso estava acontecendo em 1945. Né? A CLT era muito recente, no caso brasileiro, e essas leis que chegaram de uma maneira muito forte nos espaços urbanos, né, nos núcleos urbanos, nas grandes cidades, ela demorou para chegar, por exemplo, no campo, né, na zona rural, onde o poder do latifundiário, o poder do coronel, ainda é muito forte. Continuando nessa linha, empregadas domésticas tiveram em 2015 os direitos trabalhistas que operários das indústrias no Brasil tiveram em 1942. Então veja como ocorre essa diferença dos avanços da sociedade e dos avanços das instituições. O que a gente tem muito forte é um grande debate acerca do motivo, da causa da Segunda Guerra Mundial. O meio acadêmico, né, todos os veículos, né, todos os grupos importantes, né, começou a perguntar, olha, por que o mundo foi para uma Segunda Guerra? Né, por que mais uma vez explodiu uma guerra de proporções internacionais que trouxe tanta, né, devastação, que trouxe tanta morte, o Holocausto, entre outros elementos destruidores e avassaladores. E aí começaram a aparecer respostas, né, não, por conta, né, de que tinha justamente o nazismo, né, por conta da crise de 29, né, por conta lá né, da crise das democracias liberais. E aí surgiu uma resposta que parece simples, mas ao mesmo tempo muito intrigante, que foi a diferença, a desigualdade entre os países. Ou seja, a guerra aconteceu pela existência de países ricos e países pobres. E aí começou-se a se desenvolver essa ideia. O que é um país rico, o que é um país pobre? Aquele país que tem muito ouro, aquele país que tem, né, muita colônia, malgrado os impérios coloniais estivessem afundando, né, tivessem só sobrando. Chegou-se, né, para a gente ganhar tempo e ser bastante objetivo, chegou-se à ideia de que o seguinte, país rico é aquele país que tem um alto grau de desenvolvimento industrial. E país pobre é aquele país que tem pouca ou nenhuma industrialização. É nesse momento que aparecem aqueles conceitos que você estuda muito bem em geografia de desenvolvimento, país desenvolvido e país subdesenvolvido. Apesar de que hoje a gente não usa mais o termo subdesenvolvido, a gente trabalha com a ideia de países em desenvolvimento. Então, o que era um país desenvolvido? Era um país que tinha muita indústria, um elevado patamar de industrialização. O que era um país subdesenvolvido? Vou usar o termo da época. Era um país que não tinha industrialização ou tinha aí um incipiente, né, um pequeno grau de industrialização. Para aqueles países, portanto, que eram desenvolvidos, qual é a grande tarefa numa época de mudanças, né, de Guerra Fria e de transformações? Era permanecer no desenvolvimento. Quem era desenvolvido queria estar lá. Né? Vamos manter isso e, foi o caso, né, até avançar, até crescer cada vez mais. Quem não era desenvolvido, ou seja, era ou era pouco desenvolvido, qual é o grande objetivo? É justamente se tornar desenvolvido, se tornar bastante industrial ou industrializado. Então começa nos países como o Brasil, da América Latina em geral, notadamente México, Argentina também se enquadram nesse perfil, uma grande discussão, um grande debate para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial do Brasil. E aí a gente tem Vargas a partir da década de 30, né, e começozinho da década de 40, e a gente vai ter toda essa fase onde os governos se propuseram a bancar ou a viabilizar o desenvolvimento industrial do Brasil. É isso que a gente vai ver entre 1945 e 1950.
64. E claro, não havia apenas uma proposta para esse desenvolvimento. O que a gente vai perceber é o aparecimento de várias propostas, mais de uma proposta, para esse crescimento industrial. Outro detalhe também, né, que a gente traz para vocês, né, quando a gente diz mudanças institucionais, o Brasil deixa de ser uma ditadura e vai agora finalmente se tornar uma nação democrática. Você pode aí até estar se perguntando, mas Gerardo, a gente não era democracia, república democrática antes? Não se esqueça que nós tivemos na era Vargas um curto período democrático, onde não houve tempo para que houvesse novas eleições e que aquela fase ali, que a gente chama de República Velha, havia um sistema eleitoral extremamente corrompido e que, claro, a gente tinha no voto, né, na eleição, todas aquelas informações que você já trabalhou muito bem no seu colégio, né, ou no seu cursinho. Era o voto aberto, né, o voto de cabresto, era o curral eleitoral, o café com leite. Então, a participação democrática, ela era praticamente inexistente. Então, agora, pela primeira vez, a gente tem eleição no Brasil, em 1946. Uma eleição geral, uma eleição mais ou menos do jeito que a gente tem hoje, diferentemente do que a gente tinha na República Velha e diferentemente do que a gente teve na Era Vargas, uma vez que Vargas sobe ao poder em 1930 através de uma revolução e permanece no poder em 1934 através da eleição indireta da Assembleia, né, do Congresso, que elaborou a Constituição de 34 e escolheu indiretamente, né, o Colégio Eleitoral, Vargas como presidente da República. E permanece no poder Vargas através do golpe de 37, que inicia-se, né, a partir dali que começa, né, que se instaura o Estado Novo. Outro ponto que eu trago para vocês é a sociedade em transformação, dividida entre o setor tradicional oligárquico e o setor urbano industrial. Vou chamar você aqui para o quadro para a gente esclarecer melhor isso aí. Veja, é nesse contexto que eu estou tentando aqui narrar para vocês que aparece o político populista. Esse político populista, ele vai estar ali como um mediador, como um intermediário das elites brasileiras. Quem eram as elites? Quais grupos sociais formavam essas elites? Existia uma velha elite que a gente já conhece, que eram os latifundiários, as oligarquias, que existem até hoje, né? Se você forçar uma barra, você tem ainda essas grandes famílias políticas, né? Esses grandes grupos, né? Com uma história política muito antiga, muito forte, em vários estados no Brasil. E surge, por conta desse avanço industrial, uma nova elite que é a burguesia industrial. Lembrando que essa burguesia, você pode aí ter dois grupos muito distintos. Uma burguesia nacional e uma burguesia atrelada ao capital externo. Já já a gente fala desse grupo. Então, o Brasil tem essas novas elites, né, ou esse grupo aqui que forma essa elite brasileira, e do outro lado surgem o que a gente vai chamar, grosseiramente, vou botar entre aspas, aqui as massas. Quem eram as massas? Eram, ninguém mais, ninguém menos, que os movimentos sociais. Ô Gerardo, e não havia movimento social no Brasil? Canudos, cangaço, revolta da chibata? Calma, devagar. Esses movimentos sociais, eles começam a se organizar, se adequar, se ajustar a esse novo contexto da história do Brasil. Claro que se você pegar o período colonial, o período imperial, você vai ter vários movimentos sociais, né? Você viu numa aula aqui com o professor Everaldo Chaves a Confederação do Equador, né? Você lembra aquelas revoltas ali coloniais que nós tivemos, como a Inconfidência, a Revolução Pernambucana, as revoltas regenciais, mas lembre que cada revolta dessa, cada movimento desse, está dentro de um contexto histórico específico. E pela primeira vez, esses movimentos sociais no Brasil, eles vão estar de uma maneira organizada, sistematizada. Então, quais seriam esses movimentos sociais? A gente tem, por exemplo, o movimento operário, claro, né? Se a gente está falando
do dono da indústria, vamos falar do empregado, né? Se a gente está falando do patrão, vamos falar do trabalhador. Então a gente tem o operário, né? O movimento operário, aí que surge. Nós vamos ter também o movimento camponês, o movimento rural, que as ligas camponesas merecem destaque, né, nesse contexto. Nós vamos ter também movimentos urbanos, como o movimento estudantil, certo? Apresentando aí, ou se apresentando como um dos grandes movimentos. Claro, você pode até estar me perguntando, o movimento negro também começa a se organizar, aparece aí também. Nós vamos ter o movimento feminista, que embora ainda muito atrelado às demandas do próprio movimento operário. Então, esses movimentos sociais compõem o que a gente chama de massas. Então, o político populista, ele vai estar no meio, né, desses dois grupos. Ele vai ter que saber lidar, saber discursar, saber atender às necessidades desses dois grupos. Terceiro ponto, voltando para lá, a concentração populacional nas cidades e surgimento das massas, foi o que eu acabei de dizer, né? Aparecem aí no cenário político e também no cenário eleitoral, que é a grande novidade, novas forças sociais, né? Novos grupos sociais. Isso é importante a gente colocar. E o penúltimo ponto, a incorporação de novas forças sociais e eleitorais ao processo político, ou seja, agora, para que esse político populista seja eleito, vou voltar para cá para o quadro de novo, ele vai precisar do voto, tanto do voto dos integrantes desses movimentos sociais, né, dessas massas, quanto também do voto das elites. E atenção, veja, esse é um dos raros momentos, um dos poucos momentos em que as diferenças sociais e as desigualdades sociais, elas não existem, elas terminam, que é justamente o voto. O voto do pobre, o voto do integrante da massa, ele vale a mesma coisa do voto de quem é o integrante da elite. É a mesma coisa, não tem assim, vale meio, vale mais, vale... Não, ele vale a mesma coisa. Então, assim, o voto vai se tornar, já era, né, uma espécie de riqueza importante, né, de força importante, claro. Né, você lembra que o coronel ele era medido pelo tamanho do seu curral eleitoral, da quantidade de eleitores que ele controlava, e agora, evidentemente, né, com esse voto na mão, né, com esse poder na mão, esse eleitor vai querer ser atendido. Porque eu só vou dar meu voto a quem eu acreditar, a quem eu confiar, né, em quem eu confiar, que vai cumprir, né, que vai fazer o que está prometendo, que vai resolver os meus problemas. Né? Esse é um ponto importante. E, claro, as influências da Guerra Fria. Tanto as massas quanto as elites vão ser associadas a toda essa bipolarização das relações internacionais, a toda essa briga ideológica, que era muito clara naquela época, entre o capitalismo de um lado e o socialismo do outro. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, depois você manda que a gente esclarece. Bom, esse é o contexto histórico, né? Esse é o ambiente histórico, a sociedade que produziu o que a gente chama de populismo, né? E eu estou enfatizando muito isso, por quê? Porque a sociedade que produz o tipo de populismo de hoje, claro, tem muita semelhança com as práticas exercidas entre 1945 e 1964, mas também tem muita diferença. A sociedade que produziu Vargas é diferente da sociedade que produziu Lula. A sociedade que produziu Jânio Quadros é diferente da sociedade que produziu Bolsonaro. A sociedade que produziu JK é diferente da sociedade que produziu Fernando Henrique, por exemplo. Claro, nós vamos encontrar muitas semelhanças, muitos aspectos em comum com o populismo praticado entre 1945 e 64, com o discurso populista que a gente tem hoje. Né? Perceba assim também, outro elemento importante, é que a ideia de populismo, muitas vezes, ela foi associada a uma vertente política de esquerda, né? Dita de esquerda. Só que o que a gente percebe ao estudar a história desse período e o que a gente percebe a ver o discurso populista hoje, existe também um populismo de direita, tá claro? Então a gente vai tratar de tudo isso. Qual seria, então, o conceito de populismo? Né? Vou trazer aqui
um dos conceitos, né, que a gente pode encontrar na literatura, né, na bibliografia, né, vários conceitos de populismo que convergem também entre si, e eu gosto muito desse conceito porque é o conceito que o Enem trabalha, né, e que muitos vestibulares também trabalham. Então veja lá, o que a gente pode destacar? O populismo é o nome historicamente dado ao conjunto de práticas políticas no qual um político carismático ele procura criar uma relação com o emocional, com as massas carentes e desorganizadas, mostrar-se um mediador de conflitos, um mediador de uma aliança atendendo ao bem-estar e aos interesses de todos, né? Tanto a elite de um lado, como os movimentos sociais do outro lado. Predominantemente, né, isso aí foi predominante, no período compreendido entre 1945 a 1964. Eu estou pegando muito a ideia do Otávio Ianni, né, que é um sociólogo, tem um livro clássico sobre o populismo, e essa ideia, volto para cá, para esse esquema que eu fiz no quadro, ela é muito fácil para a gente perceber, veja só. Então, quem é o político populista? É aquele camarada, é aquele político que vai procurar criar uma identidade com o seu eleitor. Esse é o ponto. A ideia de carisma, ela está muito vinculada a isso. Então esse político populista, ele vai tentar criar aí uma certa aproximação com o seu eleitor, que é uma necessidade da República, que é uma necessidade desse momento que a história do Brasil está vivendo. Então, ele vai procurar, através de um discurso, através da sua fala e até através de alguns exemplos, comportamentos, criar esse elo, criar essa ligação com o seu eleitor. Pronto, o Jânio Quadros mesmo, que foi um populista caricato, né, o que é que ele fazia? Muitas vezes ele usava um terno surrado, né, para dizer que não usava roupa de marca, ou então ele era visto, né, comendo um sanduíche de mortadela, né, ele não era um McLanche feliz, né, não era um croissant, não era uma trufa, né, era justamente aquele sanduíche que é acessível a todo mundo. Então você tem, né, o linguajar, o gestual, né, termos, entende, muito simples, senso comum, que é um pouquinho que a gente vê hoje, onde esse político, né, ele tenta criar esse ponto, falar o que o eleitor gosta, né, tocar em temas que fazem parte dessa realidade do eleitor. E esse eleitor, lógico, vai enxergar o que nesse populista? Ele vai enxergar como a solução, como a resposta para os problemas sociais. Então seria a solução para os problemas, vou botar aqui abreviado, sociais. Então quem era as massas para o político populista? Era o voto. Era o eleitor que ele vai ter que conquistar. Quem era o populista para as massas? Era um indivíduo, o super-herói, o vingador que vinha justamente solucionar os seus problemas, né? Resolver a questão trabalhista, resolver a questão, né, camponesa. Então, para as massas, esse político era o McLove, né? Era o indivíduo que ia ali resolver e solucionar todos os seus, né, as suas dificuldades. E quem era o político populista para as elites? Era aquele camarada que vai, controlar os movimentos sociais. É aquele camarada que vai impor os limites, impor as fronteiras para esses movimentos sociais. E aí, hashtag fica a dica, né, já dando um spoiler do que vai acontecer em 1964, a gente está em 45, né, mas o que é que vai acontecer em 1964? Quando esse político populista, ele não mostra, ele não se revela capaz de controlar os movimentos sociais, o que é a elite, e uma grande parcela, infelizmente, da sociedade brasileira, ela vai fazer? Ela vai colocar no poder quem controle. Ela vai colocar no poder quem tem a capacidade, né, de segurar esses movimentos sociais. Aí vem os militares, aí vem o regime militar, a ditadura militar. A crise do populismo, né, já dando um spoiler, ela vem a partir daí. Quando esse político populista, ele não se mostra mais capaz de resolver as demandas sociais, em virtude da crise econômica, inflação alta e uma série de outras
broncas que a gente vai ter na época, e também nós vamos ter esse político populista se mostrando um fracasso, se mostrando uma falha na contenção, né, dessas manifestações e desses movimentos sociais. Tá claro isso? Então esse é o conceito de populismo, né, que a gente está trabalhando. Então, essas práticas, evidentemente, no Brasil, elas se mostraram muito mais fortes, muito mais evidentes entre 1945 e 1964. Beleza? Tranquilo? Olha, continuando, essa discussão, esse viés populista, essa característica populista, ela não se apresenta apenas nesse cenário político. Ela não se apresenta apenas no discurso político, nas práticas políticas. Ela tem também a sua vertente, o seu viés econômico. Foi aquele ponto que eu trouxe aqui para a aula de vocês. Aí vamos lá. Essa discussão de ser populista, não ser populista, ela está relacionada a mais ou menos o quê? Aí vamos lá, já já a gente volta para o slide, vem aqui para o quadro mais uma vez. Veja só. Voltando àquela ideia do desenvolvimento industrial, lembra? Do desenvolvimento econômico, surgirão aqui no Brasil duas correntes que querem o mesmo objetivo, mas de formas diferentes. Uma eu vou chamar, ou vai ser chamada, do liberalismo econômico. Olha aí, né? Como as ideias liberais sempre aparecem na história, século XVIII, XIX, século XX, e agora século XXI também, é um debate bastante atual. Parafraseando a Lina Schwartz, né? O nosso presente está cheio de passado, né, na história. E nós vamos ter o nacionalismo econômico. Ambas as duas, vou cometer esse erro de forma proposital, né? É um pleonasmo. As duas correntes têm como objetivo o quê? O desenvolvimento econômico, o avanço industrial, o desenvolvimento industrial do Brasil. Só que de maneiras diferentes. O liberal, ele vai dizer assim, olha, o Brasil não tem dinheiro, o Brasil está quebrado, o Brasil não tem condições de ele, por si só, bancar, viabilizar o crescimento industrial do país. Porque se o Brasil tivesse dinheiro, e não fez até agora, isso é idiotice, né? Isso é bizarro, não se explica. Então, como o Brasil não possui recursos próprios, dinheiro próprio, para bancar o projeto industrializante, o projeto industrial, o que é preciso que seja feito? A gente tem que permitir a vinda de investidores, a vinda de capital externo aqui para a nossa economia. Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que você vai anotar aí sobre os liberais é justamente isso. Eles são, vou tentar usar, né, termos bem objetivos, eles vão ser a favor, eles defendem, né, então a favor da entrada, né, do livre fluxo, a favor, tá aqui só para do livre fluxo de capital externo na economia brasileira. Do livre fluxo de capital estrangeiro ou de capital externo na economia brasileira. Já os nacionalistas, né, vão dizer o seguinte, né, vai ter aquele pessoal mais radical, né, extremista, não, desenvolvimento com capital nacional, né, somente dinheiro nacional e tal. Um grupo pequeno, porém barulhento, mas que não vai ter muita vez. Os nacionalistas mais conscientes vão dizer assim, olha, é verdade, liberal, você está certo, né, o Brasil, ele não tem realmente, né, esse dinheiro, esse capital, então a gente vai permitir essa entrada de capital estrangeiro. Mas esse capital estrangeiro, ele vai ser monitorado. Esse capital estrangeiro, ele vai ser vigiado. Ele vai ser controlado. Não é assim não, isso aqui não é a casa da manjona não. Entrou e vai, né, vem para cá e tem acesso ao nosso mercado consumidor, tem acesso ao nosso mercado produtor de matéria-prima, né, tem acesso, né, ao nosso meio, vai poluir o nosso meio ambiente, apesar, estou cometendo um anacronismo, né, apesar daquela época não haver essa discussão, mas vamos colocar na pauta. Então esse grupo, né, o nacionalista vai dizer, tudo bem, não, vai entrar capital externo, mas ele vai ser controlado, ele vai ser restrito. Então ele vai defender, ó,
a restrição, é verdade, a restrição do fluxo de capital externo. As liberais vão dizer, opa, mas peraí, quem é que vai fazer essa restrição? Quem é que vai fazer esse controle? Aí os nacionalistas vão dizer, quem vai fazer esse controle é justamente o Estado, né? Então, os nacionalistas, eles defendem a defesa do Estado como essa força controladora, a defesa do Estado como esse elemento que vai restringir, controlar, regulamentar a entrada de capital externo. Já os liberais vão dizer, não vai funcionar. Porque o que é que o investidor quer? O que é que o industrial estrangeiro, lá com a sua fábrica em Paris, Berlim, Nova York, o que é que essa turma quer? Ela quer ganhar dinheiro. Então ela não quer nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de barreira que impeça esses ganhos. A presença do Estado, ela pode afastar, ela pode repelir a entrada desse capital externo. E aí o Brasil não vai crescer, o Brasil não vai se desenvolver industrialmente. Então esse grupo aqui, ó, o pessoal liberal é contra a presença do Estado na economia brasileira, nessa regulamentação da economia brasileira. Aí vamos lá, estou chegando lá para a gente, né, concluir aqui. O pessoal da produção já me diz o tempo que eu tenho. Então, quem era esse pessoal aqui? Quem era, né, liberal econômico vai receber um apelidozinho, que hoje, inclusive, está muito recente, né? A gente percebe aí, né, nessa discussão. Vão ser chamados de... É o pessoal do né? Antipopulista, antigetulista, antivarguista, porque o nacionalismo econômico, ele surge justamente nessa fase, né? Então, o nacionalismo, vou inverter para facilitar o nosso raciocínio, o chamado nacionalista, ele vai ser chamado de getulista, ele vai ser chamado, ou, né? Getulista, ou varguista, ou populista. Ou populista. Enquanto que esse pessoal aqui liberal, né, é justamente o pessoal do antivarguista, antigetulista, antipopulista. Ou o apelidozinho, como eu disse, né, o nickname, eles vão ser apelidados de entreguistas. Tá claro? Então, o que é que a gente vai ter nessa... Vou até ver se eu tenho um lápis aqui diferente. O que é que a gente vai ter nessa história política do Brasil, né, entre 1945 e 1964? Governos que adotaram o discurso liberal, como, por exemplo, a gente vai ter aqui JK, para citar um exemplo, e governos que adotaram um discurso nacionalista, um projeto nacionalista de desenvolvimento. E aí a gente coloca Vargas, evidentemente, e vou colocar o seu herdeiro político, que vai ser João Goulart, carinhosamente apelidado de Jango. Então, o que a gente vai ter em 1945, 1964, é justamente isso. Ora, governos que adotaram e apoiaram esse projeto nacionalista, né, o Estado presente, essa restrição do capital externo e assim por diante. E, claro, esse projeto nacionalista vai sofrer a oposição dos grupos liberais, né, ou dos grupos que apoiavam esse discurso liberal, ou essa corrente liberal, aquela burguesia atrelada ao capital estrangeiro, essa burguesia associada a investidores norte-americanos, principalmente, tá claro? E do outro lado, um governo, exemplo de JK, que vai adotar essa pauta liberal e, ao mesmo tempo, sofrerá a oposição com uma certa insatisfação, apesar de JK ser uma espécie de populismo conciliador, né, para usar as palavras, né, lá do Lira Neto. Então a gente tem aí justamente esse contexto. Quem era getulista, quem era varguista, populista, a gente tem quem? Os partidos, né? Então a gente tem o pessoal do PTB, na época, a gente vai ter uma parte do PSD, por isso que eu botei meio aqui, PSD. A gente vai ter
integrantes da classe média urbana, profissionais liberais, professores, né, advogados. A gente tem estudantes também, ok? E camponeses vão estar nesse grupo. E a esquerda, vou botar entre aspas, de uma maneira geral, né? A esquerda, vou botar entre aspas, de uma maneira geral. Do outro lado, quem é que a gente vai encontrar? Deixa eu pegar outro preto aqui. Nós vamos ter quem? Nós vamos ter a UDN, que é um outro partido, a outra parte do PSD, certo? E também camadas médias, burguesia, militares, tá claro? Então seria justamente esse grupo que eu vou chamar, entre aspas, de direita naquela época, para facilitar a nossa vida, certo? Resumindo, o que é que a gente tem? De um lado, governos que adotaram teses estatizantes, em virtude da presença do Estado, e do outro lado, nós vamos ter as teses liberais ou privatistas, que falam da ausência do Estado e, claro, né, uma força maior do capital privado. Então veja lá, o que é que a gente tem trazendo aí para vocês. Vamos lá, pronto, o slide pronto. Qual era a posição nacionalista? Resumindo, só isso que eu trouxe aqui para a gente. E de um lado a posição privatista. ênfase no anticolonialismo. O que é que eu estou querendo dizer isso? É que esse entreguismo, essa abertura demais da economia brasileira foi vista até como uma prática colonial, né? A gente vai entregar de bandeja os recursos, a riqueza do Brasil para... Caiu aqui, foi? Foi. Deixa eu só... Ok, o pessoal me chamando a atenção, pronto. A riqueza do Brasil para os investidores externos, né, para o capital externo. Defesa do monopólio estatal, né, interesses nacionais e interesses internacionais. A posição privatista era uma posição conciliadora com o capital estrangeiro, né, comungava ali, estreitava as relações com o capital estrangeiro. ênfase no anticomunismo, porque veja, aí esse é um ponto também interessante, e já dando um spoiler para o que vai acontecer em 1964. O ismo do getulismo, o ismo do varguismo, o ismo do populismo, o ismo do nacionalismo, ele vai ser associado com outro ismo, né, um outro sufixo, que é do comunismo e do socialismo. Então, a elite brasileira, o pessoal da direita, né, esse grupo, principalmente os liberais, de uma maneira muito competente e eficiente, porque deu certo em 64, eles vão associar de forma eficaz o discurso estatizante, o discurso nacionalista, como se fosse a possibilidade do Brasil se tornar uma nova Cuba, uma nova China, uma nova União Soviética. Tanto que em 1964, né, um pouquinho antes, essa ideia nesse discurso, né, os militares assumiram o poder temendo a sovietização do Brasil. Né, foi muito difundido e muito defendido naquela época. Né. Lembre que a Revolução Cubana de 1959, né, quando Fidel Castro sobe ao poder, né, Fidel, Che, aquela turma toda, né, Rodrigo Santoro, né, aquele pessoal todo, né, sobe ao poder em 1959, nós vamos ter, né, esse receio, esse medo fortalecido e aprofundado nessas forças conservadoras brasileiras, ok? O país não dispõe de capitais, nem de experiência ou quadros técnicos hábeis, que era outro pretexto, né, outra desculpa que os liberais davam. Então a gente precisa trazer esse pessoal para cá, mão de obra especializada, para poder desenvolver industrialmente o Brasil. E a possibilidade futura de uma guerra intercontinental obrigava o país a aliar-se com os Estados Unidos. Começava a aparecer no Brasil na época um discurso que foi muito forte, que dizia assim: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então essa associação de uma parcela da elite brasileira com o capital estrangeiro era principalmente com o capital, né, dos Estados Unidos. Qual foi justamente o episódio que acalorou, né, que acabou evidenciou esse debate e essa discussão? Foi a descoberta de petróleo no Brasil no governo Vargas.
Então, a criação da Petrobras, em 1953, que mostra toda a força do projeto nacionalista de Vargas, e aqueles grupos opositores que colocavam o Brasil não tem máquinas, não tem competência, não tem dinheiro para explorar o petróleo, por isso que a gente precisa desse capital estrangeiro. E aí vem justamente a situação, a campanha do petróleo é nosso, a criação da Petrobras, tudo isso a partir dali, a partir daquele contexto da Guerra Fria, daquele contexto pós-1945. Beleza? Tranquilo? Então, só lembrando, só relembrando, populismo existe o viés, a definição política, mas essa prática política também tinha a sua base econômica. Então, o político populista ele vai se apresentar como um intermediário, mediador dos problemas sociais e também dos anseios das elites brasileiras. E cada governo populista desse vai ter o seu projeto de desenvolvimento econômico. E, claro, muito ligado a um projeto de industrialização. Seja a industrialização ligada à corrente liberal, seja a industrialização presa à corrente nacionalista. Desses governos, vou aqui citar de maneira bem rápida, em virtude do tempo que a gente tem, o que é que a gente pode destacar aí para vocês. Dutra, de 1946 a 1951, que vai ter uma política econômica liberal no começo, tá? E ao final do seu governo, ele acaba adotando medidas restritivas. Então, Dutra ele é considerado por muitos historiadores um governo de transição. A gente está saindo da ditadura do Estado Novo e está entrando agora na época populista. Essa transição, evidentemente, ela vai respeitar ainda elementos do período anterior e, claro, está se ajustando, está se adequando a essa nova fase da história que a gente chama também de Guerra Fria. Então, política econômica liberal satisfez a UDN, que era aquele grupo que a gente colocou, a União Democrática Nacional. Críticas da ala nacionalista fez o governo recuar com o Plano SALT, e até porque, como ele libera as importações na época, nós vamos ter o crescimento da inflação, nós vamos ter uma crise econômica muito grande, o Brasil quase que queimou suas reservas com essa liberalização de importações, e aí ele teve que fazer algumas medidas restritivas, de controle dessa economia. E aí veio o Plano SALT, que é o primeiro plano da época do populismo. O plano que vai investir em saúde, alimentação, transporte e energia. Virão outros planos também. Então, congelamento de salários e aplicação de restrições nacionalistas provocaram greves constantes, cuja culpa era posta nos comunistas. E era o período também onde o Brasil ele se aliou cada vez mais, ele se tornou oficialmente um país dentro da esfera de influência dos Estados Unidos. Houve uma missão ABINC para cá no Brasil, e nessa missão ABINC a gente se alia aos Estados Unidos, rompe com a União Soviética, caça o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que tinha sido legalizado há pouquíssimo tempo, mas em 47, se não me falha a memória, ele é jogado na ilegalidade. Assina o TIAR, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, envolvendo aí os países da América e aliados aos Estados Unidos. Funda a ESG, que é a Escola Superior de Guerra, que é uma espécie de faculdade anticomunista. Os militares daquela ESG, muito calouro da ESG, muito soldado da ESG, vai ser general em 64. Então lá você tem ali toda a ideologia capitalista, todas as influências capitalistas e assim por diante. E entra na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que existe até hoje. Quando sai o velho Dutra, entra ninguém mais, ninguém menos que Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que vem através de uma aliança entre o PTB e o PSP, e no finalzinho recebe também o apoio de parcelas do PSD. Então, Vargas é o governo nacionalista, claro, do que a gente trabalhou aqui com vocês, lança o Plano Laffer, que é um plano econômico ligado ao nacionalismo, em homenagem ao Horácio Laffer, criação do BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Hoje ele não existe mais, hoje ele é o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A campanha do petróleo é nosso, que eu comentei aqui
né, com vocês anteriormente, criação da Petrobras, projeto sobre a remessa de lucros, ou seja, como é que a empresa vem para cá, explora os nossos mercados e toda a riqueza vai para onde? Vai para o escritório central, lá no estrangeiro, lá em Paris, lá em Londres, Berlim. Então, essa empresa tem todas essas facilidades, tem todo esse acesso, né? Uma oiazinha tem que deixar aqui, né? Um pouquinho tem que deixar aqui. E aí, justamente, a ideia é que essa lei de remessa de lucros, que não passou no Congresso, né? Só vai passar no Congresso lá no governo João Goulart, ela vai justamente, inclusive é uma das causas, né, para o golpe de 64, ela vai determinar que 10% dos lucros dessa empresa estrangeira fiquem aqui no Brasil, permaneçam aqui no Brasil. Forte oposição, claro, né, dos grupos liberais, através da UDN, empresários e setores direitistas. Atentado na rua Toneleiros contra Carlos Lacerda, que é o que leva ao suicídio de Vargas. Vargas muito pressionado, né, o golpe de 64 era para ter sido em 54, as investigações levaram que pessoas ligadas a Vargas é que foram os mandantes desse atentado, e aí a crise se instaurou de uma maneira muito forte, e essa possibilidade de perder o poder fez com que Vargas tirasse a sua vida, né, saísse da vida para entrar na história, né, como disse na sua carta testamento. É bom lembrar que existem várias críticas sobre Vargas. Ele volta ao poder através de uma eleição, não através da revolução nem de um golpe, mas ele foi um ditador, e que muitas vezes a gente se esquece de apontar esse viés ditatorial de Vargas em virtude dos seus projetos da CLT. E, apesar da ditadura, foi um cara que pensou no Brasil, né? Foi um estadista, né, que pensou no Brasil 40 anos, né, 50 anos. Eu vejo que muitas vezes, né, faltam aos historiadores, né, fazer também essa crítica, né, tanto a Vargas, Juscelino, que é outro grande, né, presidente, grande estadista, o próprio Fernando Henrique, né, o próprio Lula também, né, e longe de mim de ser partidário, né, sou contra entre vários aspectos, né, a esses governos, né, que eu acabei de citar, mas eu sou historiador, então a gente tem que apontar os pontos positivos e para quem esses pontos foram, e os pontos negativos e quem sofreu também, né, também com isso. Tivemos um governo provisório muito curto, 54 e 56, vem Juscelino com aquele populismo conciliador que eu citei. O governo de Juscelino, ele adota justamente, né, a corrente liberal, né? Juscelino, ele dizia assim, não importa como o Brasil vai crescer. Se é através do capital externo, se não é, eu quero que o Brasil se desenvolva. E aí ele vai orientar, vai trazer uma nova orientação econômica, que foi chamada de nacional desenvolvimentismo. Mas nova no nome, né? A gente for ver na prática, esse nacional desenvolvimentismo estava muito vinculado à corrente do liberalismo econômico. Ganhou a eleição com um slogan muito forte, né? O Brasil vai crescer 50 anos em 5 anos, e o seu plano econômico foi chamado de Plano de Metas. Vamos relembrar? Plano SALT, governo Dutra, Plano Laffer, Getúlio Vargas, Plano de Metas, que vai ser o Juscelino. A aliança com os Estados Unidos para superar o subdesenvolvimento, né? Então, esse populismo conciliador de JK vai conseguir aí amenizar as oposições, né? Ele vai tomar medidas que vão satisfazer tanto um lado quanto o outro também. E é o período que a gente tem tudo novo, né? Pegando um documentário famoso sobre o governo de JK, narrado pelo ator da Globo, Zé Wilker, né? que faleceu há pouco tempo, que ele diz assim, o governo JK é tudo novo, né? Capital nova, cinema novo, bossa nova, né? Então é um período marcado por muita efervescência cultural. Né? Então o Brasil foi campeão também, né, de futebol em 58, sabe? Então houve também muitos elementos importantes, o cinema, né, na música, na poesia, na literatura. Então é uma época, né, de muita ebulição, né, de ebulição cultural. São os anos dourados, né? Os anos dourados. Sai JK, que tudo isso leva a uma crise econômica, e surge ninguém mais, ninguém menos que o populista caricato, que é Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele governa pouquíssimo tempo, né, por isso que nos livros, né, e nas aulas a gente consegue aí dar conta,
né, do governo Jânio Quadros, porque ele assume em janeiro e renuncia em agosto de 1961. Então é aquele cara caricato mesmo, que é essa caricatura, né? É o populismo exagerado, é o populismo, né, exagerado, tal, aquela coisa toda. Política interna conservadora, política externa, né, mais progressista. Então, Jânio Quadros ele vai cometer um erro básico na política, que é tentar satisfazer a todo mundo, né? E nenhum político consegue isso. Então, internamente, ele vai adotar a austeridade econômica, aceitar as normas do FMI e satisfazia as elites, indignando as esquerdas, né? Essa política de arroxo, quem vai sofrer são as camadas mais pobres, que consequentemente vão se rebelar, vão se revoltar, fazer greves, passeatas. E a política externa, que escandalizava as elites e satisfazia as esquerdas, né? Nesse contexto da Guerra Fria, o Brasil, aliado dos Estados Unidos, desde Dutra, o que é que ele faz? Ele reata relações com a União Soviética comunista e fica do lado de Cuba, contra os Estados Unidos, condecorando, inclusive, o Ernesto Che Guevara, né, com a medalha do Cruzeiro do Sul. Vê que coisa doida, a elite arranca os cabelos, né, mas o pessoal da esquerda aqui acaba aplaudindo. Rompimento com a UDN, que apoiou, né, o Jânio Quadros. Falta de apoio parlamentar, renunciando após 7 meses de governo, né, no dia 25 de agosto de 1961. Eu botei essa data de forma proposital porque 24 de agosto, né, de 1954, 7 anos antes, o Vargas teria se suicidado, né? Então, assim, a data ela tem um simbolismo, né, muito grande, alegando sofrer pressões de forças terríveis, forças ocultas. Ele usa na sua carta renúncia vários gatilhos que nos reportam a carta, né, suicídio de Vargas, sabe? Então é um governo realmente bem espalhafatoso. Quem assume é o vice, que é o governo que marca, João Goulart, a crise do populismo, né? Tanto que é o presidente deposto em 1964. O governo de Jango é dividido em 2 fases, né, a fase parlamentar e a fase presidencialista, sendo que a fase parlamentar vai de 61 a 63. Para Jango assumir, com a renúncia de Jânio, houve um acordo político, né, teve que ter uma costura porque ia ter um golpe, né, ia ter uma guerra civil, né, o Brasil se dividiu, né, de um lado os favoráveis a João Goulart, do outro lado os contrários, né? E aí, claro, já dá para a gente perceber. E a nossa sorte, que em 61 os militares estavam divididos. Um grupo era legalista, ficou do lado da famosa campanha da legalidade, e o outro grupo era o grupo golpista, né? Mas ambos ameaçavam pegar em armas para fazer valer os seus interesses. E aí, aos 45 minutos do segundo tempo, nós tivemos a aprovação pelo Congresso da emenda parlamentarista. O Brasil voltava, pela segunda vez, a ser ou a ter um regime parlamentarista. A primeira vez foi lá no segundo reinado, 1847 até 1889, né, a proclamação da República. Então, assim, o que é que a gente tem? Goulart assume sem tantos poderes, mas quando essa emenda, né, que duraria 2 anos, através de um plebiscito, ele voltaria a ser presidente com plenos poderes, e aí nessa fase presidencialista a gente tem o caminho do golpe. A polarização direita e esquerda acaba esquentando, e em 64, 1º de abril, né, dia da mentira, mas foi verdade mesmo, né, alguns usam a data de 31 de março, porque um general mineiro, né, o Olímpio Mourão Filho, ele acabou, né, mandando as tropas para Brasília, né? Então você tem aí essas 2 datas que tanto uma corrente política quanto outra acabam desenvolvendo. Então, herdeiro do populismo, esse sim, né? Jânio é que achava, né, que era o grande populismo, mas na verdade Jango foi ministro do Trabalho, né, lá do governo de João Goulart. Agravamento da crise econômico-financeira, tentou resolver essa crise, né, com um plano trienal, né, do economista Celso Furtado. Era um plano anti-inflacionário e com o objetivo de crescer economicamente. Possibilidades de implantação das reformas de base, né, reforma agrária, educacional, reforma bancária, reforma fiscal, reforma política. Vê como o nosso presente está cheio de passado, né? Curioso isso. Veja, em 1964, o Brasil estava discutindo reforma agrária, educação, a questão dos bancos, né, a questão fiscal dos impostos, a reforma política. A gente está em 2021,
quase aí 60 anos depois, e não conseguimos avançar como se deveria nessas pautas, né? Veja como o Brasil não é para amadores, né? A história do Brasil não é para amadores. Governo em meio a confrontos ideológicos, greves e conflitos sociais, intensa agitação entre direita e esquerda, pegando aquele esquema que eu botei aqui no nosso quadro, tá? E essa crise do populismo leva ao que a gente chama de golpe militar, golpe civil militar de 1964. Esse finalzinho da aula foi mais rápido, né? Que eram alguns pontos que eu queria chamar sua atenção, mas, evidentemente, qualquer dúvida, né, qualquer pergunta, logicamente uma pergunta fácil, né, que eu saiba responder, a gente se fala, né, tanto aqui pelos canais, né, do Acelere, como também, né, pela minha rede social, né, se você quiser depois conversar. Bom estudo, né, caso eu não os veja, né, porque tudo vai depender aqui da programação. Boa prova, né, vai dar certo, já deu certo, né, e a gente se encontra nas universidades. Aquele abraço. A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, governo de... Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma... A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração, nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Flickr? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem.
E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula? Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais.